A sessão VIP inteira de Eliarda ficou mortalmente silenciosa. Um copo estilhaçou contra o chão de mármore, mas ninguém se moveu. Dominic Sterling, o bilionário mais temido da cidade, olhou em choque. Seus 3 filhos, trigêmeos que tinham permanecido completamente mudos desde o nascimento, tinham acabado de falar suas primeiras palavras. Eles não olharam para ele. Eles não olharam para suas babás caras. Todos os 3 estavam apontando seus dedos gordinhos para a garçonete tremendo, empobrecida, que estava de joelhos limpando o vidro quebrado. Suas vozes eram cristalinas e comoventes. Mãe. O rosto de Dominic ficou pálido. Ele pensava que sua esposa estava morta. Então por que seus filhos estavam chamando esta estranha de mãe? Lelanena limpou sua testa com as costas de sua mão, cuidadosa para não borrar graxa em seu uniforme. Seus pés latejavam dentro de tênis pretos baratos, gastos, que eram 2 tamanhos muito grandes, mas ela não podia pagar por novos, não quando seu aluguel estava 3 meses atrasado e seu proprietário sentiu falta dela. Henderson estava ameaçando trocar as fechaduras até sexta-feira. Mesa 4 precisa de água. Lelanena, mexa-se. O gerente, um homem suado chamado Greg, latiu do passe. E não estrague isso. A família Sterling está aqui. Lelanena congelou. A bandeja em sua mão chacoalhou. Sterling, ela sussurrou, sua voz mal audível sobre o barulho de talheres. Sim, Dominic Sterling, o magnata da tecnologia. Ele alugou a ala leste inteira. Agora vá. O coração de Lelanena martelou contra suas costelas como um pássaro preso. Ela não tinha ouvido aquele nome em 3 anos. Não desde a clínica. Não desde que ela assinou o NDA que arruinou sua vida. Ela respirou fundo, ajustou seu avental e caminhou em direção à ala leste. A atmosfera mudou assim que ela cruzou o limiar. O ar cheirava a colônia cara, lírios frescos e tensão. Dominic Sterling sentou-se à cabeceira de uma longa mesa de mogno. Ele parecia mais velho que as fotos nas revistas. Seu cabelo escuro estava grisalho nas têmporas, e sua mandíbula estava travada em uma linha permanente de luto e exaustão. Ele estava usando um terno sob medida que provavelmente custava mais do que Lelanena ganharia em uma década. Cercando-o estavam 3 cadeiras altas, os trigêmeos, Leo, Noah e Chloe. Eles tinham 3 anos agora. Lelanena sentiu uma dor física em seu peito, um puxão fantasma que quase fez seus joelhos cederem. Ela não deveria olhar para eles. Ela não deveria se importar. 2 babás em uniformes cinza impecáveis estavam pairando sobre as crianças, tentando alimentá-las com purê de ervilhas orgânico. As crianças estavam resistindo. Eles estavam chorando. Não ataques de birra altos, mas um sofrimento suave e choroso que cortou direto através da alma de Lelanena. Eles não vão comer, Sr. Sterling, uma das babás disse nervosamente. Dominic não levantou os olhos de seu telefone. Faça-os comer. É para isso que eu te pago 6 dígitos. Sua voz era fria, desapegada. Lelanena aproximou-se da mesa, a jarra de água tremendo em sua mão. Água para a mesa, senhor? Ela perguntou, mantendo sua cabeça baixa. Ela tinha aprendido a se tornar invisível. Para os ricos, ela era apenas mobília. Dominic acenou com uma mão dispensadora. Apenas encha os copos e diga ao chefe, meu bife está demorando muito. Lelanena moveu-se ao redor da mesa. Enquanto ela passava pelas cadeiras altas, o gemido parou. De repente, foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Pequeno Léo, aquele com os cachos rebeldes, virou sua cabeça bruscamente. Ele cheirou o ar. Então Noah fez o mesmo. Chloe, a menor dos 3, deixou cair sua colher. Lelanena tentou mover-se rapidamente, derramando água no cálice de cristal de Dominic. Mas enquanto ela se inclinava, o cheiro de seu sabonete, uma barra barata de lavanda que ela comprou na loja de $1, pairou sobre a mesa. Aconteceu em câmera lenta. Chloe estendeu a mão, sua mão pequena agarrando o tecido do avental de Eleanor. Lelanena ofegou e congelou. Ei! A babá estalou. Solte este avental sujo, Chloe.
A babá tentou afastar os dedos da criança, mas Chloe se agarrou com uma força que desafiava seu tamanho. Então o silêncio quebrou. Mãe, Chloe disse. Lelanena parou de respirar. A jarra escorregou de sua mão encharcada de suor. Estrondo. Água gelada e vidro explodiram pela mesa, encharcando o terno de Dominic. O restaurante inteiro pareceu ofegar. Greg, o gerente, veio correndo da cozinha. Mas Dominic não gritou sobre a água. Ele estava olhando para sua filha. O que você disse? Ele sussurrou, sua voz tremendo. Léo apontou um dedo para Helena. Mãe, ele afirmou firmemente. Noah bateu suas mãos na bandeja da cadeira alta, seus olhos arregalados e cheios de reconhecimento. Mamãe, para cima, para cima! Dominic levantou-se tão rápido, sua cadeira tombou para trás. Ele olhou para Lelanena, seus olhos estreitando-se em fendas de suspeita perigosa. Quem é você? Ele rosnou. E por que meus filhos, que não falaram uma única palavra desde o dia em que nasceram, estão chamando você de mãe? Greg, o gerente, já estava lá, agarrando Lelanena pelo braço. Eu sinto muito, Sr. Sterling. Ela soube que ela é incompetente. Você está demitida, Lelanena. Saia. Saia agora. Não, Dominic disse. A única palavra foi quieta, mas carregou autoridade suficiente para congelar Greg em seus passos. Dominic caminhou ao redor da mesa, seus sapatos rangendo no vidro quebrado. Ele ignorou a água pingando de sua lapela cara. Ele pairou sobre Lelanena, que estava tremendo tão forte que seus dentes batiam. Deixe-nos, Dominic ordenou à equipe. Mas, senhor, Greg gaguejou, eu disse, deixe-nos, Dominic rugiu. Greg e os outros garçons fugiram como baratas quando as luzes acendem. As babás recuaram, parecendo aterrorizadas. Dominic agarrou o queixo de Lelanena, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Eu vou te perguntar uma vez. Ele sibilou. Minha falecida esposa te contratou? Isso é alguma piada doentia? Vanessa brincou do túmulo. Ou você é uma perseguidora? Eu não sei o que você quer dizer. Lelanena gaguejou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sou apenas uma garçonete. Eu nunca te conheci. Mentira! Dominic gritou. Ao som de sua raiva, os trigêmeos começaram a gritar. Não era o gemido de antes. Era pleno, aterrorizado, guinchando. Noah estava estendendo seus braços tão desesperadamente em direção a Lelanena que ele parecia que poderia cair da cadeira alta. Mamãe, mamãe, assustado! Noah chorou. O som rasgou através de Lelanena. O instinto tomou conta. Ela esqueceu que era uma garçonete falida. Ela esqueceu que ele era um bilionário que poderia esmagá-la. Ela deu um tapa na mão de Dominic, afastando-a de seu rosto. Pare com isso, ela gritou para ele. Você está aterrorizando-os. Ela virou-se para as cadeiras altas. Ignorando as babás, ela ajoelhou-se ao nível dos olhos com as crianças. Shhh! Ela cantarolou. Era uma melodia específica, um zumbido baixo, rítmico, que ela costumava fazer anos atrás, sozinha em seu pequeno apartamento, quando ela esfregava sua barriga. O efeito foi instantâneo. O grito parou. Os trigêmeos soluçaram, lágrimas ainda molhadas em suas bochechas, mas eles se acalmaram imediatamente. Eles olharam para ela com pura adoração. Dominic observou, sua boca ligeiramente aberta. Ele reconheceu aquele zumbido. Vanessa costumava cantarolar isso, ele sussurrou, seu rosto ficando pálido. Aquela era a única maneira que ela conseguia fazê-los dormir quando estavam na NICU. Como você conhece essa canção? Lelanena levantou-se, seu rosto pálido. Ela percebeu que tinha cometido um erro massivo. Eu ouvi no rádio. Ela mentiu mal. Eu tenho que ir. Mantenha seu emprego. Mantenha seu dinheiro. Estou saindo. Ela virou-se para correr em direção à saída da cozinha. Espere! Dominic gritou. Mas enquanto Lelanena se afastava, o caos retornou 10 vezes.
As crianças não apenas choraram, eles começaram a hiperventilar. Léo ficou roxo, prendendo a respiração. Chloe começou a bater a cabeça contra as costas da cadeira. Senhor, ele está ficando azul. Uma das babás gritou, apontando para Lau. Dominic olhou de seu filho moribundo para a garçonete fugindo. Ele não tinha escolha. Segurança! Dominic gritou em seu microfone de lapela. Parem aquela mulher! Não a deixem sair do prédio! 2 guarda-costas enormes em ternos pretos emergiram das sombras da entrada, bloqueando a porta da cozinha assim que Elelanena a alcançou. Ela bateu contra o peito de um homem que parecia uma parede de tijolos. Por favor, Elelanena implorou, olhando para trás para Dominic. Deixe-me ir. Você não entende o que está fazendo. Dominic marchou até ela, agarrando seu pulso. Seu aperto era como ferro. Ele a arrastou de volta para a mesa bem na frente das crianças. Assim que ela estava perto novamente, Léo deu um suspiro ofegante, sua cor retornando. Você não vai a lugar nenhum, Dominic disse, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e confusão. Meus filhos estão fisicamente ligados a você. Você vai me dizer exatamente quem você é. E se você mentir para mim novamente, eu terei a polícia aqui em 5 minutos para te acusar de tentativa de sequestro. Elelanena olhou para os trigêmeos. Eles estavam estendendo a mão para ela, seus dedos minúsculos abrindo e fechando. Ela olhou para Dominic, vendo a dor por trás de sua raiva. Se eu te disser a verdade, Elelanena sussurrou, a derrota curvando seus ombros. Isso destruirá tudo o que você pensa que sabe sobre sua esposa. Os olhos de Dominic endureceram. Tente-me! Dominic requisitou o escritório particular do gerente do restaurante. Ele chutou a porta para fechar, trancando-a por dentro. Lá fora, os sons abafados da equipe fofocando podiam ser ouvidos, mas lá dentro o ar era espesso o suficiente para sufocar. Elelanena ficou contra os armários de arquivo, abraçando seus braços ao redor de seu peito. Os trigêmeos estavam na sala de jantar principal com as babás, gritando a plenos pulmões novamente. O som vibrava pelas paredes. Faça sentido, Dominic disse, sua voz perigosamente baixa. Minha esposa Vanessa carregou aquelas crianças por 9 meses. Eu senti eles chutarem. Eu vi os ultrassons. Eu estava lá no hospital esperando no corredor por causa de suas complicações de alto risco quando o médico os entregou para mim. Então me diga, garçonete, como você se encaixa nisso? Elelanena olhou para o chão. Você alguma vez viu a barriga dela nua depois do 4º mês? Dominic pausou. Ela era modesta. Ela era sensível sobre as estrias. Ela usava túnicas. Ele parou de falar, uma percepção fria rastejando por sua espinha. Ela usava uma prótese, Elelanena disse baixinho. Era feita de silicone, alta qualidade, custava $5.000. Isso é insano, Dominic estalou. Por que ela faria isso? Porque ela não queria arruinar seu corpo, Elelanena disse, sua voz ganhando um pouco de força. E ela não queria que você soubesse que ela não podia conceber. Ela queria a imagem perfeita, o legado Sterling perfeito. Dominic andou pelo pequeno quarto. Então, você está me dizendo que você foi uma barriga de aluguel? Não apenas uma barriga de aluguel. Eu era uma portadora fantasma. É assim que a agência chamava. Elelanena fechou os olhos, lembrando as luzes frias e estéreis da clínica. 3 anos atrás, minha mãe estava morrendo de insuficiência renal. Eu precisava de dinheiro para a cirurgia dela. Eu tinha 22, desesperada e saudável. Uma mulher me abordou. Ela trabalhava para uma agência particular chamada Silent Cradle. Eles me ofereceram $200.000. Dominic parou de andar. Silent Cradle? Eu nunca ouvi falar deles. Você não ouviria. Eles servem pessoas como sua esposa. Pessoas que querem filhos, mas não querem o inconveniente da gravidez. Eles implantaram 3 embriões. Eles me disseram que era raro todos os 3 pegarem. Geralmente 1 ou 2 desaparecem.
Mas seus filhos, eles eram lutadores. Todos os três deles. Os olhos de Eleanor encheram-se de lágrimas. Eu os carreguei. Eu os senti soluçar. Eu cantei para eles todas as noites porque eu estava sozinha em uma casa segura que a agência alugou para mim. Eu não era permitida sair. Eu não era permitida ter um telefone. Minha única companhia eram os bebês dentro de mim. E o nascimento? Dominic perguntou, seu rosto ilegível. Eles me induziram 2 semanas antes, Elelanena sussurrou em uma instalação particular nas colinas. Eles me sedaram. Quando eu acordei, minha barriga estava lisa e o quarto estava vazio. Eles me disseram que os bebês estavam saudáveis e que meu trabalho estava feito. Eles me deram um cheque e uma passagem de ônibus. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha falecido enquanto eu estava presa. Elelanena olhou para Dominic, seus olhos queimando com uma mistura de luto e raiva. Eu vendi meu corpo para salvar minha mãe e eu falhei. Eu nunca sequer pude segurá-los. Eu nunca vi seus rostos até hoje. Mas eu sabia que aquele zumbido os acalmaria porque era a única coisa que eu tinha para dar a eles. Dominic inclinou-se contra a pesada escrivaninha de carvalho. Ele parecia devastado. Seu casamento inteiro, os últimos anos de sua vida, pareciam uma mentira construída de fumaça e espelhos. Mas ele era um empresário. Ele lidava com fatos, não histórias. É uma história convincente, Dominic disse, ajeitando sua gravata. Mas é só isso, uma história. Você poderia ter descoberto sobre Silent Cradle. Você poderia ser uma trapaceira. Então me deixe ir, Elelanena o desafiou. Se eu sou uma mentirosa, deixe-me sair. Por que me manter aqui? Porque, Dominic disse, gesticulando em direção à porta, onde os gritos abafados dos trigêmeos estavam ficando mais altos. Meus filhos parecem acreditar em você. E até que eu saiba por quê, você me pertence. Ele tirou seu telefone e discou um número. Prepare o carro e ligue para o Dr. Pierce. Diga a ele para me encontrar na propriedade imediatamente com um kit de paternidade e um kit de maternidade. Ele desligou e olhou para Elelanena. Você está vindo para casa comigo. Se o DNA provar que você está mentindo, você vai para a prisão por fraude. Se você está dizendo a verdade, ele não terminou a frase. O olhar em seus olhos prometia uma tempestade de retribuição que aterrorizava Elelanena mais do que a prisão. A viagem para a propriedade Sterling foi excruciante. Dominic sentou-se na frente do SUV, esticado com seu motorista. Elelanena sentou-se atrás, espremida entre 2 assentos de carro. No momento em que ela tinha saído do escritório do gerente do restaurante, Noah tinha estendido a mão para ela. Dominic tinha ordenado às babás para se afastarem. Elelanena tinha pegado o menino e ele tinha instantaneamente enterrado seu rosto em seu pescoço, inalando profundamente, seu choro reduzindo-se a um tamanho contente. Léo segurou a mão dela e Chloe adormeceu, agarrando a bainha do uniforme de Elelanena. Agora no carro, o silêncio era pesado. Elelanena olhou pelas janelas escuras enquanto a cidade dava lugar a colinas ondulantes e portões de ferro. Ela estava aterrorizada. Ela era uma garçonete que morava em um apartamento-estúdio com um telhado vazando. Ela não pertencia a este mundo. O carro parou em frente a uma mansão que parecia mais um museu. Pilares de pedra, jardins bem cuidados e uma fonte grande o suficiente para nadar. Assim que o carro parou, as portas da frente da mansão se abriram. Uma mulher marchou para fora. Ela era alta, impressionante, com cabelo preto jato puxado em um coque severo e batom vermelho que parecia uma ferida. Ela usava um vestido de designer branco que custava mais do que todos os ganhos da vida de Elelanena. Aquela é Isabela, Dominic murmurou enquanto o motorista abria sua porta. Irmã de Vanessa. O estômago de Elelanena caiu. Ela sabia sobre Isabela. Os tabloides disseram que ela tinha se mudado para a propriedade para ajudar com as crianças depois que Vanessa morreu em um acidente de carro 6 meses atrás. Mas os rumores sugeriam que ela estava tentando substituir sua irmã na cama de Dominic. Dominic abriu a porta traseira.
Elanena saiu carregando Noah, enquanto uma babá pegava Chloe e Léo. Dominic, Isabela chamou, sua voz estridente. Por que você voltou tão cedo? E quem é esta? Ela olhou para Elanena com puro nojo não adulterado. Seus olhos escanearam o uniforme manchado de graxa e os tênis baratos. Houve um incidente no restaurante, Dominic disse brevemente. O Dr. Pierce já está aqui? Ele está na biblioteca. Mas, Dominic, por que a ajuda está segurando Noah? Deu para mim. Isabela deu um passo à frente, suas mãos estendidas, unhas vermelhas longas cintilando ao sol. Não, Noah gritou. Ele envolveu seus braços mais apertado ao redor do pescoço de Elanena. Mamãe! Isabela congelou. Seu rosto ficou pálido, então vermelho de raiva. O que ele disse? Ele a chamou de mãe. Dominic disse, observando a reação de Isabela de perto. Todos os três fizeram. Isabela riu. Um som áspero, quebradiço. Isso é ridículo. Essas crianças estão confusas. Eles estão atrasados. Dominic, você sabe, os especialistas disseram que eles têm problemas cognitivos. Eles provavelmente pensam que o jardineiro é o pai deles também. Ela olhou feio para Elanena. Entregue-o. Você está sujando as roupas dele. Isabela estendeu a mão e agarrou o braço de Noah agressivamente. Não o toque. Elanena estalou, torcendo seu corpo para proteger a criança. Você está machucando-o. Como você ousa falar comigo? Isabela levantou a mão como se fosse dar um tapa em Elanena. Dominic pegou o pulso de Isabela no ar. Isso é suficiente, Isabela. Ele soltou a mão dela. Eleanor é minha convidada. Ela fica lá até que eu diga o contrário. Convidada? Isabela guinchou. Ela é uma garçonete. Olhe para os sapatos dela. Dominic, isso é embaraçoso. O que a equipe pensará? Eu não me importo com o que a equipe pensa. Eu me importo porque meus filhos, que não falaram em 3 anos, estão de repente falando. Dominic gesticulou para a casa. Dentro, todos. Eles entraram no grande saguão. Era frio e imponente. Retratos de ancestrais forravam as paredes, mas um retrato dominava a escadaria. Vanessa Sterling. Ela era linda, loira e etérea. Mas Elanena notou algo frio em seus olhos pintados. Dr. Pierce, um homem careca com óculos de aro de arame, estava esperando na biblioteca com uma maleta médica prateada. Dominic, o médico assentiu. Pedido incomum para uma tarde de sábado. Eu preciso de um trabalho urgente, Pierce. Eu quero saber se esta mulher, ele apontou para Elanena, que estava sentada em um sofá de veludo com todos os 3 trigêmeos agora agarrados a ela, é biologicamente relacionada aos meus filhos. Isabela ficou perto da lareira, seus braços cruzados, observando com uma intensidade de falcão. Isso é um desperdício de dinheiro. Ela é claramente uma golpista que colocou alguns feromônios em seu perfume barato para atrair os pirralhos. Elanena a ignorou. Ela estava ocupada verificando a fralda de Léo, que as babás tinham negligenciado por horas. Você tem lenços? Ela perguntou a Dominic. Dominic piscou, pego de surpresa pela pergunta doméstica no meio de um interrogatório de alto risco. Eu farei a equipe pegar alguns. Não precisa, Elanena disse, alcançando o bolso grande de seu avental, onde ela guardava guardanapos extras. Ela gentilmente limpou o rosto de Léo. Pronto, você está bem, ursinho. Ursinho, Isabela zombou. Vanessa nunca o chamou assim. Não, Dominic disse suavemente, seus olhos se estreitando. Mas eu encontrei um diário nas coisas de Vanessa. Ela escreveu que a incubadora continuava chamando o bebê de ursinho nas cartas que a agência encaminhava. Vanessa achava que era cafona. A sala ficou em silêncio. Elanena olhou para cima. Eu escrevi cartas. Eu as escrevi toda semana. Eu pedi à agência para entregá-las aos pais. Eu esperava que você estivesse lendo-as para os bebês no útero. Vanessa las queimou, Dominic disse, sua voz oca. Ela me disse que eram contas. Doutor,
Pierce pigarreou. Idealmente, eu preciso de um suave de bochecha da senhorita Elelanena, ela disse. Da senhorita Elelanena e das crianças. Eu posso fazer uma sequência rápida no laboratório no centro. Resultados em 4 horas. Faça isso. Dominic ordenou. Enquanto o médico se aproximava de Elelanena com o cotonete, Isabela deu um passo à frente. Eu quero uma amostra tirada de mim também. Dominic olhou para ela. Por quê? Para provar um ponto, Isabela sorriu, uma expressão de cobra. Para provar que sangue é mais grosso que água e que esta ninguém é nada. Dr. Pierce pegou os swabs. Enquanto ele arrumava, Dominic virou-se para Elelanena. Você vai esperar aqui. Beatrice, a governanta, te mostrará um quarto de hóspedes. Você pode tomar banho e trocar de roupa. Eu farei com que algumas das roupas velhas de Vanessa sejam trazidas para você. Eu não vou usar as roupas dela, Elelanena disse firmemente. É isso ou o uniforme? Dominic disse. E, francamente, você cheira a graxa e café velho. Elelanena corou. Certo. Enquanto ela se levantava para sair com a governanta, os trigêmeos começaram a chorar novamente. Eles vão com ela, Dominic disse, esfregando suas têmporas. Monte o berçário e a ala de hóspedes. Se ela é a única que pode fazê-los comer, então ela os alimenta. Isabela entrou no caminho de Dominic, enquanto Elelanena levava as crianças embora. Você está cometendo um erro, Dom. Ela vai te roubar as cegas. Veremos, Dominic disse, servindo-se de um uísque. Mas me diga, Isabela, por que você parecia tão aterrorizada quando Noah a chamou de mamãe? O sorriso de Isabela não alcançou seus olhos. Eu estava apenas chocada pela audácia. Querido, é só isso. Mas enquanto Elelanena subia a grande escadaria, segurando as mãos das crianças que ela tinha dado à luz, ela vislumbrou Isabela em um espelho. A mulher não estava olhando para Dominic. Ela estava digitando furiosamente em seu telefone. E Elelanena teve uma sensação de que o teste de DNA não era o único perigo esperando por ela nesta casa. Elelanena sentiu-se como uma impostora em sua própria pele. Ela tinha tomado banho em um banheiro maior que seu apartamento inteiro, lavando a graxa da lanchonete e a sujeira da cidade. Beatrice, a governanta austera, mas eficiente, tinha fornecido um suéter de caxemira creme macio e calças escuras. Eles pertenciam a Vanessa. O suéter cheirava levemente a perfume caro, um cheiro que fez os trigêmeos espirrarem quando Elelanena entrou no berçário. Não, Noah disse, enrugando o nariz. Cheiro ruim. Elelanena hesitou. Então pegou uma garrafa de loção para beber da mesa de troca, com cheiro de lavanda, e esfregou um pouco em seus pulsos e pescoço, mascarando o fantasma da esposa morta com algo familiar. Melhor, ela perguntou. Mamãe, cheiro. Léo arrulhou, enterrando seu rosto em sua manga. Pelas próximas 2 horas, o berçário foi um santuário. Pela primeira vez em 3 anos, os trigêmeos Sterling não estavam apenas existindo. Eles estavam vivendo. Elelanena sentou-se no tapete felpudo, construindo uma torre de blocos. As crianças, previamente diagnosticadas como atrasadas no desenvolvimento e mudas, estavam tagarelando. Era fala de criança quebrada, misturada com sua própria linguagem secreta de gêmeos. Mas era comunicação. Chloe gritou, segurando uma torre de blocos caindo. Léo riu quando Noah a derrubou. Dominic ficou na soleira da porta despercebido. Ele estava observando por 10 minutos. Ele nunca tinha visto seus filhos brincar. Com as babás, eles sentavam em cantos balançando para frente e para trás ou olhando para iPads. Com Elelanena, eles eram brilhantes, engajados e felizes. Ele sentiu uma pontada de culpa tão afiada que quase o trouxe de joelhos. Ele tinha se enterrado no trabalho, convencido de que seus filhos estavam quebrados, quando tudo o que eles precisavam era a única coisa que seu dinheiro não podia comprar. Sua conexão com a mulher que os carregou. Você é boa com eles. A voz de Dominic quebrou o feitiço.
Elelanena pulou, segurando seu peito. Sr. Sterling, eu não o vi. Dominic entrou na sala. Ele parecia menos um titã da indústria e mais um pai cansado. Por favor, me chame de Dominic. Sr. Sterling é o homem que escreve os cheques. Eu não tenho certeza de quem eu sou agora. Ele sentou-se na beira da cadeira de balanço superdimensionada. Eu te devo um pedido de desculpas pelo restaurante. Eu pensei que você estava tentando machucá-los. Eu nunca. Elelanena disse ferozmente. Eu cedi meus direitos, mas eu nunca cedi meu coração. Eu pensei neles todos os dias. Conte-me sobre o contrato, Dominic disse, seus olhos intensos. Vanessa me disse que ela usou uma barriga de aluguel por causa de uma condição cardíaca. Ela disse que os óvulos eram dela. Ela disse que a barriga de aluguel era uma profissional médica que fazia isso estritamente por negócios. Elelanena olhou para suas mãos. Eu era uma garçonete então também. Eu tinha 22. A agência Silent Cradle. Eles me treinaram. Eles me deram um roteiro. Se eu alguma vez o encontrasse, o que eu não deveria, eu deveria dizer que era uma enfermeira. Mas eu nunca o encontrei. A inseminação, os exames, eu estava sempre sozinha. A mandíbula de Dominic se apertou. E as taxas da agência. Vanessa disse que custou $500.000. Eu recebi 200 mil. Elelanena disse que a agência pegou o resto. E havia uma cláusula de bônus. Se eu concordasse em nunca contatar a família, eu recebia um extra de 10 mil. Eu precisava para o funeral da minha mãe. O ar na sala ficou pesado. Dominic estava montando um quadro de sua falecida esposa que era manipuladora e fria. De repente, a porta abriu-se. Isabela entrou, seu rosto corado com pânico fingido. Dominic, graças a Deus você está aqui. Ela ignorou Elelanena e as crianças. Nós temos um problema. Um sério. Agora não, Isabela. Dominic suspirou. Sim, agora. Eu fui ao cofre no quarto de Vanessa para pegar a papelada para a fundação. O cofre estava aberto. Dominic, o anel de noivado de diamante amarelo de 10 quilates de Vanessa. Ele se foi. Dominic levantou-se. O quê? Aquele anel está em um cofre biométrico. Apenas você e eu temos o príncipe. Os olhos de Isabela voaram para Elelanena. Eu devo ter deixado um frasco antes quando eu estava pegando os passaportes. Mas o ponto é, ele se foi, e há apenas uma estranha nesta casa. Ela apontou um dedo manicurado para Elelanena. Eu não saí do berçário, Elelanena disse, sua voz tremendo. Eu não estive perto do quarto principal. Mentira, Isabela sibilou. Você é uma garçonete falida com dívidas até seus olhos. Você viu uma oportunidade e você a pegou. Dominic, reviste a bolsa dela, reviste as roupas sujas dela. Isabela, pare, Dominic avisou. Se ela é inocente, ela não tem nada a esconder. Isabela guinchou. Segurança. 2 guardas apareceram na porta. Os trigêmeos começaram a chorar novamente, sentindo a agressão. Revistem os pertences dela, Isabela ordenou aos guardas. Agora, Dominic, por favor, Elelanena implorou, levantando-se para proteger as crianças. Eu não peguei nada. Dominic parecia dividido. A lógica disse a ele que Elelanena não tinha acesso, mas a paranoia, alimentada por anos de espionagem corporativa e as mentiras de sua esposa, sussurrou que todos tinham um preço. Apenas verifique a bolsa com que ela veio, Dominic murmurou, para limpar o nome dela. Um dos guardas agarrou a bolsa de lona gasta de Elelanena do canto. Ele despejou o conteúdo no chão. Um uniforme sobressalente, uma escova de cabelo, uma garrafa de água e embrulhado dentro de um guardanapo de fast food. Um anel de diamante amarelo maciço e brilhante caiu para fora. A sala ficou em silêncio. Isabela ofegou dramaticamente. Eu sabia. Uma ladra. Ela não é nada além de uma criminosa comum. Elelanena olhou para o anel em horror. Eu nunca vi isso antes. Ela o plantou.
Ela deve tê-lo colocado lá enquanto eu estava no chuveiro. Desculpas, Isabela gritou. Chame a polícia, Dominic. Tire este lixo de nossa casa e longe das crianças. Dominic olhou para o anel, então para Elelanena. Seu rosto era uma máscara de fúria fria. Você roubou de minha esposa morta. Eu não, Elelanena chorou. Dominic, olhe para mim. Por que eu roubaria um anel que eu não posso vender quando estou tentando provar que sou a mãe dessas crianças? Porque você é gananciosa. Isabela zombou. Saia! A polícia está a caminho. Isabela agarrou o braço de Elelanena para arrastá-la para fora. Não, não foi Elelanena quem gritou. Foi Léo. O menininho subiu do chão, agarrou a pesada torre de blocos de madeira e a arremessou com toda a sua força. Não acertou Isabela, mas espatifou-se no vaso caro ao lado dela, enviando cacos voando. Léo! Dominic ofegou. Moça má! Léo gritou, apontando para Isabela. Má! Colocou o anel na bolsa. Eu vi. A sala congelou. Dominic olhou para seu filho de 3 anos. O que você disse, Léo? Ela colocou o anel na bolsa, Léo disse, sua articulação desajeitada, mas seu significado cristalino. Ele apontou para Isabela. Moça má entrou, mamãe banhou. Colocou o anel na bolsa. Isabela ficou pálida. Ele está mentindo. Ele é uma criança. Ele não sabe o que está dizendo. Dominic virou-se para Isabela, seus olhos escuros e aterrorizantes. Meu filho não falou uma frase em 3 anos. Você pensa que sua primeira mentira vai ser para incriminar sua tia? Dominic, ouça-me. Isabela gaguejou, recuando. Você a armou, Dominic disse, sua voz caindo para um rosnado. Você plantou o anel. Eu fiz isso por você. Isabela gritou, sua máscara caindo. Ela é uma ninguém. Ela vai arruinar tudo. Nós não precisamos dela. Nós? Dominic deu um passo mais perto. Não existe nós, Isabela. Saia da minha vista. Vá para o seu quarto e fique lá até que eu decida o que fazer com você. Isabela fugiu da sala, soluçando de raiva. Elelanena ficou tremendo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Dominic olhou para ela, então para seu filho que tinha acabado de salvar o dia. Eu sinto muito, Dominic sussurrou para Elelanena. Eu sinto muito mesmo. Antes que Elelanena pudesse responder, o interfone zumbiu. Sr. Sterling era o mordomo. O Dr. Pierce está de volta. Ele tem os resultados. A biblioteca estava escura, iluminada apenas pela lâmpada verde de banqueiro na escrivaninha. Lá fora, o trovão ressoou, sinalizando uma tempestade chegando. A atmosfera lá dentro era ainda mais volátil. Elelanena sentou-se em uma poltrona de couro, segurando uma xícara de chá, suas mãos tremendo demais para beber. Dominic ficou perto da janela, observando a chuva. Dr. Pierre sentou-se na escrivaninha, um envelope pardo em suas mãos. Isabela tinha forçado seu caminho de volta para a sala, apesar das ordens de Dominic. Eu tenho o direito de estar aqui. Ela tinha insistido. Eu sou a executiva da propriedade de Vanessa. O que quer que esta golpista afirme afeta a herança. Dominic estava exausto demais para lutar com ela. Leia, Pierce, Dominic disse, não se virando da janela. O Dr. Pierce pigarreou. Ele parecia desconfortável. Eu executei as amostras 3 vezes, Dominic, apenas para ter certeza. Os resultados são inesperados. Ela é a mãe? Dominic perguntou. Não há dúvida, Pierce disse. Elelanena é a mãe biológica de Léo, Noah e Chloe. Uma compatibilidade de 99%. Elelanena soltou um suspiro que ela sentia que tinha estado segurando por 3 anos. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Ela não estava louca. Ela não era apenas uma incubadora. Eles eram dela. No entanto, Dr. Pierce continuou, sua voz hesitante. Essa não é a parte surpreendente. Dominic virou-se. O que é? Eu também comparei o DNA das crianças com a amostra que temos em arquivo para Vanessa, Pierce disse. Ele puxou uma segunda folha de papel.
O procedimento padrão para casos de barriga de aluguel é verificar o doador de óvulos. Geralmente, a barriga de aluguel carrega o óvulo da mãe pretendida. Sim, foi por isso que pagamos, Dominic disse impacientemente. Vanessa passou por 3 rodadas de extração. O DNA de Vanessa não está presente nas crianças, Pierce pigarreia afirmou. Dominic franziu a testa. O quê? As crianças compartilham 50% de seu DNA com você, Dominic, e 50% com Elelanena. Eles não são bebês de barriga de aluguel no sentido tradicional. Eles são, bem, naturalmente concebidos em uma placa de Petri. Elelanena não é apenas a portadora. Ela é a doadora de óvulos. Esses são filhos dela biologicamente, completamente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os olhos de Elelanena se arregalaram. Mas eles me disseram que os embriões já estavam formados. E eles me disseram que eu era apenas o forno. Silent Cradle mentiu, Pierce disse sombriamente. E Vanessa também. Dominic caminhou até a escrivaninha e pegou os papéis. Ele olhou para os números, seu rosto perdendo a cor. Ela mentiu, ele sussurrou. Vanessa sabia que era infértil. Ela não queria usar um óvulo doado porque ela sabia que eu queria nossa linhagem de sangue. Então ela te comprou. Ele olhou para Elelanena. Ela comprou seus óvulos e seu útero e fingiu que eram dela. Isabela soltou uma risada afiada e cruel do canto. Oh, pobre Dominic, sempre o último a saber. Dominic girou sobre ela. Você sabia? Claro que eu sabia. Isabela zombou, caminhando para o centro da sala. Vanessa era estéril. Ela tinha sido desde suas twias, mas ela precisava garantir seu casamento com você. O acordo pré-nupcial disse 100 filhos, 100 bilhões. Lembra? Dominic sentiu-se doente. Então vocês dois orquestraram isso. Vocês encontraram uma mulher desesperada, usaram seu material genético e então planejaram descartá-la. Foi uma transação comercial? Isabela gritou. E funcionou até que ela apontou para Elelanena, apareceu e estragou tudo. Eles são meus filhos, Elelanena disse, levantando-se. Sua voz estava mais forte agora. Minha carne e sangue. Vocês os roubaram de mim. Vocês mentiram para mim. Não importa. Isabela pegou em sua bolsa e puxou um documento dobrado. Por causa disso, ela bateu o papel na escrivaninha. O que é isso? Dominic perguntou. O contrato original que Elelanena assinou com Silent Cradle. Isabela sorriu triunfante. Eu guardei uma cópia. Cláusula 14, seção B. A doadora substituta acena com todos os direitos parentais, independentemente da contribuição genética, em perpetuidade. Qualquer tentativa de contatar as crianças ou reivindicar a paternidade resultará em uma multa de 5 milhões e prisão imediata por quebra de contrato. Isabela olhou para Helena com olhos mortos. Você assinou, querida. Você os vendeu. Você não tem direitos. Você é legalmente uma estranha. E se você não sair por aquela porta agora, eu vou te processar por cada centavo que você não tem e te jogar na cadeia pelo resto de sua vida. Elelanena olhou para o papel. Ela lembrou de assiná-lo. Ela lembrou da pressão, do desespero, da necessidade de salvar sua mãe. Isso é legal? Dominic perguntou a Pierce. Pierce parecia sombrio. É predatório, mas vinculativo. Se ela assinou, ela não tem reivindicação legal. Isabela cruzou os braços. Então, aqui está o acordo. Elelanena sai esta noite. Ela nunca volta e nós voltamos ao normal, ou eu chamo os advogados, aplico a penalidade e ela vai para a prisão enquanto as crianças assistem. Dominic olhou para Elelanena. Ela estava tremendo, derrotada. A lei estava do lado de Isabela. O dinheiro estava do lado de Isabela. Mas então a porta da biblioteca rangeu e abriu. Os 3 trigêmeos estavam lá em seus pijamas. Eles tinham escapado das babás. Eles ignoraram Dominic. Eles ignoraram Isabela. Eles caminharam sobre o tapete persa e cercaram Elelanena,
abraçando suas pernas, enterrando seus rostos em suas mãos. Casa, Noah disse suavemente. Mamãe está em casa. Dominic olhou para seus filhos. Ele olhou para a mulher que lhes tinha dado a vida e a mulher que estava tentando destruí-la. Ele olhou para o contrato na escrivaninha. Dominic estendeu a mão, pegou o contrato e lentamente, deliberadamente rasgou-o ao meio. Dominic, Isabela guinchou. O que você está fazendo? Eu sou o bilionário aqui, Isabela. Dominic disse, sua voz fria como gelo. Eu tenho mais advogados do que você tem células cerebrais. Eu vou queimar Silent Cradle até o chão. Eu vou te falir se você tentar aplicar aquele papel. Ele caminhou até Elelanena e colocou uma mão em seu ombro. Ela não vai a lugar nenhum, mas você vai. O rosto de Isabela se contorceu em uma máscara de puro veneno. Você pensa que você venceu? Você pensa que é tão simples? Você esqueceu uma coisa, Dominic. E o que é isso, a noite em que Vanessa morreu? Isabela sussurrou, sua voz pingando malícia. Ela não estava dirigindo o carro. Ela não estava sozinha. Eu tenho a filmagem da câmera de painel, Dominic. Aquela que eu escondi da polícia. Dominic congelou. Do que você está falando? Se você me expulsar, Isabela sorriu, tirando um pendrive de seu bolso, eu lançarei o vídeo, e todos saberão que o império do grande Dominic Sterling é construído sobre sangue, e Elelanena. Bem, quando ela vir o que realmente aconteceu com seus preciosos donos da agência Silent Cradle, ela pode não querer ficar com um monstro como você. A biblioteca parecia menos uma sala e mais um túmulo. O ar estava pesado, cheirando a papel velho, chuva, e o cheiro de ozônio da tempestade que se aproximava lá fora. Relâmpagos brilharam contra as janelas do chão ao teto, iluminando o rosto de Isabela. Ela parecia maníaca, seus olhos arregalados com a intoxicação do poder absoluto. Ela segurou o pendrive contra a luz como uma relíquia sagrada. Você tem uma escolha, Dominic, Isabela ronronou, sua voz pingando falsa simpatia. Você pode deixar esta pequena garçonete voltar para sua sarjeta e nós podemos fingir que nada disso aconteceu. Ou eu posso lançar este vídeo para a imprensa. Os preços das ações despencarão. Sua reputação estará em frangalhos. E Elelanena? Bem, ela verá o monstro com quem ela está tentando ir para a cama. Elelanena ficou perto da lareira, seu coração martelando contra suas costelas. Ela olhou para Dominic. Ele não tinha se movido desde que rasgou o contrato. Ele estava como uma estátua esculpida em granito, sua expressão ilegível. Faça isso, Dominic disse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela piscou, seu sorriso vacilando por uma fração de segundo. Com licença, eu disse. Toque, Dominic repetiu, sua voz estranhamente calma. Ele caminhou lentamente em direção à grande escrivaninha de mogno, seus movimentos deliberados. Ele abriu o laptop que estava lá, acordou a tela e a virou para encarar a sala. Se eu sou um monstro, deixe a Lanena ver. Eu não tenho nada a esconder. Você tem? Isabela riu, um som afiado e quebradiço que irritava os nervos. Oh, você está blefando. Você pensa que eu não farei isso porque sou família? Você pensa que eu me importo com o nome Sterling mais do que com minha própria sobrevivência? Eu penso, Dominic disse, apoiando suas mãos na escrivaninha e olhando profundamente nos olhos dela, que você superestimou sua mão. Conecte-o, Isabela. Isabela zombou. Certo, você pediu por isso. Enquanto ela enfiou o pendrive na porta com força violenta, seus dedos voaram pelo trackpad. Elelanena, observe de perto. Esta é a noite em que seus preciosos fundadores da Silent Cradle desapareceram. Esta é a noite em que Vanessa morreu. Observe como a negligência de Dominic a levou ao limite. Ela apertou a barra de espaço. O reprodutor de vídeo abriu. A filmagem era granulada,
tirada de uma câmera de painel montada no espelho retrovisor de um sedã de luxo. O carimbo de data-hora no canto dizia 14 de outubro, 23:42. A chuva estava batendo contra o para-brisa em lençóis, transformando as luzes da estrada em rastros borrados de neon. O áudio estalou, então as vozes vieram claras e aterrorizadas. Eu não posso mais fazer isso, Bella. A voz de Vanessa encheu a biblioteca, estridente com histeria. Ela parecia quebrada. Eu vejo seus rostos em meu sono. Eu vejo o rosto daquela pobre garota. Nós roubamos os bebês dela. Na biblioteca, Elenena cobriu sua boca com sua mão. Um soluço preso em sua garganta. Ouvir a culpa da mulher morta foi um soco no estômago. Na tela, a câmera tremeu enquanto o carro fazia uma curva fechada. A voz de Isabela: corte o barulho, cruel e fria. Controle-se, sua vaca patética. Nós não roubamos nada. Nós pagamos por um serviço. Foi fraude. Vanessa gritou na gravação. Eu vou contar ao Dominic esta noite. Eu vou contar a ele tudo sobre a gravidez falsa, a agência, os subornos. Eu estou virando o carro. Você não fará tal coisa. A voz de Isabela guinchou. Na tela, o lado do passageiro do carro entrou em vista enquanto Isabela desabotoava seu cinto de segurança. A filmagem mostrou-a atacando através do console central. Seu rosto estava contorcido em uma riqueza de raiva irreconhecível da socialite polida parada na biblioteca. Solte o volante! Vanessa gritou, terror subindo em sua voz. Bella, pare! Você vai nos matar! Se você virar este carro, eu perco tudo! Isabela rugiu no vídeo. Eu não vou deixar você me arruinar. O visual era caótico. As mãos de Isabela, reconhecíveis pelo brilho de sua pulseira de diamante, agarraram o volante e o puxaram com força para a direita. Vanessa tentou afastá-la, mas Isabela empurrou o rosto de sua irmã contra a janela do lado do motorista. O carro desviou violentamente. O mundo dentro do quadro da câmera girou. Pneus cantaram. Um som longo e horripilante de borracha queimando. Então veio o estalo nauseante de metal batendo no concreto. O som de vidro estilhaçando e finalmente um silêncio ensurdecedor. O vídeo terminou. A tela ficou preta. Na biblioteca, o único som era a respiração pesada dos três adultos. Isabela estava olhando para a tela do laptop, seu rosto drenado de toda a cor. Ela estava tremendo. Ela tinha claramente lembrado da discussão, mas em sua mente ela tinha reescrito a história. Ela tinha se convencido de que era um acidente, um escorregão trágico em uma estrada molhada. Ela não tinha percebido que a câmera tinha capturado sua mão no volante. Ela não tinha percebido que tinha capturado a intenção. Dominic lentamente se endireitou. Ele olhou para Isabela com uma mistura de pena e repulsa. Aquilo não foi um acidente, Dominic disse, sua voz baixa e perigosa. Aquilo foi homicídio, talvez até assassinato de segundo grau. Você não a deixou apenas morrer, Isabela. Você a matou. Isabela recuou, batendo em uma mesa lateral. Uma lâmpada balançou. Não, parece pior do que foi. Ela estava histérica. Eu estava tentando firmar o volante. Eu estava tentando nos salvar. Você disse, eu não vou deixar você me arruinar. Elenena falou. Sua voz estava tremendo, mas ela deu um passo à frente, movendo-se entre as crianças e Isabela. Você agarrou o volante para impedi-la de dizer a verdade. Você matou sua própria irmã para manter seu acesso às contas bancárias. Cale a boca! Isabela gritou, seus olhos selvagens. Sua garçonete suja. Você não sabe nada. Você é ninguém. Ela avançou em direção ao laptop, desesperada para deletar o arquivo, para destruir a evidência. Já chega, Dominic latiu. As portas duplas da biblioteca se abriram. A tempestade lá fora parecia inundar o corredor, mas não era vento e chuva que entravam.
Eram 4 policiais uniformizados e o próprio chefe de polícia, um homem que Dominic conhecia há anos. Isabela congelou, sua mão pairando sobre o laptop. Nós vimos tudo. Senhorita Vance, o chefe disse entrando na sala. O Sr. Sterling nos conectou ao feed de segurança nesta sala pelos últimos 20 minutos. Nós ouvimos a tentativa de chantagem. Nós vimos o vídeo. Isabela olhou da polícia para Dominic. Você me armou? Eu te dei uma pá. Dominic disse friamente. Você cavou a cova você mesma. 2 oficiais se moveram, agarrando os braços de Isabela. Ela começou a debater-se, sua compostura quebrando-se completamente. A fachada da socialite rica derreteu, deixando apenas um animal desesperado e encurralado. Tirem suas mãos de mim. Eu sou uma Sterling por casamento. Eu tenho direitos. Ela guinchou. Dominic, diga a eles para pararem. Eu sou família. Você parou de ser família no momento em que traiu minha esposa e filhos. Dominic disse, virando as costas para ela. Elanena! Isabela gritou enquanto eles a arrastavam para a porta. Ela olhou para a mulher que ela tinha tentado destruir. Isso é sua culpa. Você arruinou minha vida. Eu espero que você apodreça. Eu espero. A porta bateu, cortando seus gritos venenosos. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas era limpo. Era o silêncio de uma febre quebrando. As pernas de Elanena cederam. Ela afundou no puff, enterrando o rosto em suas mãos. A adrenalina que a tinha mantido de pé evaporou, deixando-a exausta e tremendo. Ela sentiu pequenas mãos em seus joelhos. Leo, Noah e Chloe estavam lá. Eles não disseram nada. Eles apenas pressionaram seus rostos contra suas pernas, oferecendo o conforto silencioso e instintivo que só as crianças podem dar. Dominic caminhou até ela. Ele não a tocou no início. Ele apenas ajoelhou-se, colocando-se no nível dela. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu tive que deixá-la jogar sua mão. Era a única maneira de ter certeza de que ela fosse embora para sempre. Mas eu nunca deveria tê-la deixado falar com você daquele jeito. Elanena olhou para cima, enxugando suas lágrimas. É verdade sobre o contrato? Ela pode realmente levá-los embora? Dominic alcançou seu bolso e puxou seu telefone. Ele discou um número e o colocou no viva-voz. Sim, Sr. Sterling. Uma voz nítida respondeu. Era seu advogado principal. Harrison, eu quero que você inicie procedimentos para anular o NDA e o contrato de barriga de aluguel assinado por Elanena Jenkins. Cite fraude, coerção e as atividades criminosas da agência Silent Cradle. E Harrison, senhor, rascunhe papéis de adoção, ou melhor, restituição de direitos parentais. Eu quero o nome de Elanena em cada certidão de nascimento, cada prontuário médico e cada documento legal referente aos meus filhos até segunda-feira de manhã. Considere feito, senhor. Dominic desligou. Ele olhou para Elanena. Ninguém está os levando. Nem a lei, nem Isabela, nem ninguém. Você é a mãe deles. Você é a única mãe que eles já conheceram. Elanena olhou para os trigêmeos. Noah estendeu a mão e tocou sua bochecha. Mamãe chora? Ele perguntou, sua testa franzida com preocupação. Elanena sorriu através de suas lágrimas e beijou sua mãozinha. Não, bebê. Mamãe está feliz. Mamãe está finalmente em casa. 6 meses depois. O sol da manhã filtrou-se através das cortinas transparentes da suíte principal. Não aquela que Vanessa tinha usado, mas um quarto renovado, ensolarado na ala oeste. Elanena sentou-se na penteadeira, mas ela não estava vestindo um uniforme de garçonete. Ela estava usando uma blusa de seda e calças sob medida. Ela escovou seu cabelo, olhando para o reflexo no espelho. As sombras sob seus olhos tinham sumido. O olhar oco de fome e estresse tinha sido substituído por um brilho de saúde e contentamento. Elanena. Ela virou. Dominic estava encostado no batente da porta. Ele segurava 2 xícaras de café.
No último meio ano, as linhas de luto em seu rosto tinham suavizado. Ele ria mais. Ele trabalhava menos. Você está pronta? Ele perguntou, entregando-lhe uma caneca. Nervosa? Ela admitiu. É minha primeira reunião de conselho. Você vai ficar bem, Dominic disse, caminhando para envolvê-la com seus braços em sua cintura. Você é a chefe da nova fundação de caridade. Você sabe mais sobre o que famílias lutadoras precisam do que qualquer um daqueles caras de terno. Apenas conte a eles sua história. Nossa história, ela o corrigiu. Do corredor, o som de risadas irrompeu. Pronto ou não, lá vamos nós. A voz de Léo gritou. A porta abriu-se e os trigêmeos entraram. Eles estavam mais altos agora, suas bochechas rosadas, seu silêncio uma memória distante. Chloe estava segurando um desenho. Olha, mamãe, eu desenhei o jardim. Ela anunciou orgulhosamente. Elela Nena pegou Chloe, a acomodando em seu quadril. É lindo, querida. Aquele é o balanço? Sim. E aquela é você. E aquele é papai. E aquele somos nós. Dominic olhou para o desenho, então para Eleanor. A família na imagem era bonecos de palito, cruz e trêmulos, mas todos estavam de mãos dadas. Um sol amarelo gigante brilhava sobre eles. Estava longe do restaurante frio e silencioso, onde uma garçonete tinha limpado o vidro quebrado, enquanto um bilionário ignorava seus filhos. Nós temos que ir ou estaremos atrasados, Dominic disse, verificando seu relógio. Mas ele não se moveu. Ele se inclinou e beijou Elela Nena, um beijo suave e demorado que prometia uma vida inteira de manhãs como esta. Vamos, Elela Nena disse, colocando Chloe no chão e pegando a mão de Dominic. Eles desceram a grande escadaria juntos, não como um bilionário e um caso de caridade, mas como parceiros, como pais. Isabela estava em uma cela, aguardando julgamento. O escândalo do Silent Cradle tinha abalado a nação, levando a novas leis protegendo mulheres vulneráveis. Mas aqui, dentro dos portões da propriedade Sterling, nada disso importava. Tudo o que importava era o som de 3 crianças felizes correndo em direção à porta da frente, gritando a palavra que tinha começado tudo. Mamãe, papai, vamos. E essa é a incrível jornada emocional de Elela Nena e da família Sterling. É aterrorizante pensar o quão perto Isabela chegou de vencer simplesmente porque ela tinha dinheiro e poder ao seu lado. Mas no final, a verdade e o amor de uma mãe foram mais fortes do que qualquer contrato ou ameaça. Eu penso que esta história levanta uma enorme questão sobre perdão. Dominic também foi vítima de mentiras, mas ele também foi frio e distante no início. Você pensa que ele se redimiu no final? E o que você pensa que a punição para alguém como Isabela deveria ser? Prisão perpétua ou algo pior? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente apoia o canal e me ajuda a criar mais histórias como esta. E se você ainda não o fez, assine e ative as notificações para nunca perder um drama. Obrigado por assistir. Eu te verei no próximo.